Você já ouviu falar de Gideão, o homem que com apenas 300 soldados derrotou milhares? Mas o que pouca gente sabe é que essa história não é apenas sobre guerra. É sobre fé e coragem, e como confiar em Deus pode transformar o improvável em vitória. Hoje eu vou te mostrar segredos ocultos da vida de Gideão que a maioria nunca percebeu. E no final deste vídeo, você vai entender por que essa batalha continua sendo uma das lições mais poderosas de toda a Bíblia. Capítulo 1. O peso da opressão. Israel vivia dias de trevas. O povo escolhido de Deus estava sofrendo sob as mãos cruéis dos midianitas. Esses inimigos saqueavam plantações, roubavam animais e deixavam atrás de si apenas destruição. Imagine um povo inteiro que, após meses de trabalho duro, via todo o seu sustento ser arrancado diante de seus olhos. O medo era tão intenso que os israelitas começaram a se esconder em cavernas e fendas nas montanhas, tentando escapar da fúria dos inimigos. Esse contexto sombrio é o pano de fundo da história de Gideão. Ele não surge como um guerreiro destemido ou um líder carismático. Pelo contrário, sua primeira cena é marcada pela fragilidade humana. Gideão está escondido, malhando trigo em um lagar, um local fechado e impróprio para essa tarefa. Tudo para não ser descoberto pelos midianitas. Esse detalhe nos revela que ele era um homem comum, cheio de medos, inseguranças e limitações. Mas é justamente aí que a narrativa se torna poderosa. Deus escolhe o improvável para mostrar sua força. Capítulo 2. O chamado de um homem comum. É nesse cenário que um anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe diz: "O Senhor é contigo, homem valente." Essa frase ressoa como um choque. Homem valente? Como alguém escondido com medo poderia receber tal título? Mas o anjo não estava descrevendo o que Gideão era naquele momento, e sim o que ele seria ao cumprir a missão que Deus lhe confiaria. Gideão, surpreso, responde com dúvidas: "Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram?" Esse diálogo revela algo profundo. Mesmo em meio à dor, Gideão ainda tinha fé suficiente para questionar, para buscar respostas. E foi nesse espaço de honestidade que Deus lhe confiou uma missão grandiosa: libertar Israel da opressão dos midianitas. Mas Gideão não aceitou de imediato. Ele pediu sinais, provas de que realmente era Deus quem o chamava. E o Senhor, em sua paciência, confirmou cada pedido. Essa parte da história nos mostra que Deus não espera a perfeição em nossa fé, mas obediência progressiva. Capítulo 3. A desconstrução da força humana. Com a missão confirmada, Gideão reuniu milhares de israelitas para a batalha. Aos olhos humanos, quanto mais soldados, maior a chance de vitória. Mas Deus tinha outro plano. Ele disse a Gideão: "Esse povo que está contigo é numeroso demais. Se vencerem, vão achar que foi pela própria força." Então começou a seleção. Primeiro, Gideão anunciou que todos os medrosos poderiam voltar para casa. E, para sua surpresa, 22.000 homens se retiraram, restando apenas 10.000. Ainda assim, o Senhor disse: "O povo ainda é numeroso demais." Foi então realizado o famoso teste das águas. Gideão levou os soldados até o rio, e ali Deus separou os que beberiam atentos, levando a água com as mãos à boca dos que se ajoelhariam para beber. Apenas 300 homens permaneceram, um número insignificante diante de um exército inimigo que se espalhava como um enxame de gafanhotos. Mas era exatamente isso que Deus queria: mostrar que a vitória não viria da quantidade, mas da confiança nele. Capítulo 4. A estratégia divina. Com apenas 300 guerreiros, Gideão precisava de algo além da força bruta. E Deus lhe deu uma estratégia simples, mas extraordinária. Cada homem recebeu uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida dentro desse cântaro. Nenhum deles empunhava uma espada naquele momento, apenas instrumentos que jamais seriam usados em uma batalha comum. Na calada da noite, cercando o acampamento inimigo, Gideão deu o sinal.
Ao mesmo tempo, os 300 homens quebraram os cântaros, revelando a luz das tochas, tocaram as trombetas e gritaram: Espada do Senhor e de Gideão. O que aconteceu a seguir foi impressionante. O exército dos midianitas entrou em pânico. Confusos, aterrorizados, começaram a atacar uns aos outros, acreditando que estavam sendo cercados por um imenso exército. O caos se espalhou e a vitória foi garantida sem que Gideão precisasse usar força humana. Capítulo 5 – O segredo da vitória. Aqui está a grande revelação que você precisa guardar. A vitória de Gideão não estava nos números, nem nas armas, nem na habilidade estratégica. O segredo estava em confiar plenamente no Senhor. Gideão nos ensina que Deus não precisa de muitos para agir. Ele precisa apenas de poucos que estejam dispostos a obedecer. Essa história é um lembrete poderoso de que nossas batalhas não são vencidas com a força do nosso braço, mas com a presença e o favor de Deus. Gideão, um homem que se via como o menor de sua casa, se tornou símbolo eterno de coragem e fé. E aqui está o ponto que prometi revelar no início. Gideão não venceu apenas os midianitas. Ele venceu o maior inimigo de todos, sua própria insegurança. A maior batalha não foi externa, mas interna. Quando ele entendeu que não precisava se apoiar em suas limitações, mas sim na força de Deus, sua vida foi transformada. Capítulo 6 – A lição para os dias de hoje. O que essa história tem a ver conosco hoje? Muito mais do que imaginamos. Assim como Gideão, muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos problemas. Enfrentamos batalhas que parecem impossíveis, crises familiares, dívidas, doenças, medos e inseguranças. Mas a história de Gideão nos mostra que não importa o tamanho da luta, o que importa é quem está ao nosso lado. Talvez você esteja diante de uma multidão de desafios, se sentindo como Gideão no lagar escondido, sem forças. Mas Deus olha para você e diz: homem valente, mulher valente, o Senhor é contigo. Ele não vê apenas quem você é hoje, ele enxerga quem você pode se tornar se confiar nele. E capítulo 7 – O chamado para a nossa vida. Assim como Gideão, todos nós somos chamados a algo maior. Não se trata apenas de vencer inimigos externos, mas de sermos transformados por dentro. Deus nos chama a sermos luz em meio às trevas, instrumentos de esperança, vozes de coragem. Mas para isso, precisamos dar o primeiro passo, confiar. A história de Gideão é uma convocação para sairmos do lagar, deixarmos de viver escondidos e assumirmos nossa verdadeira identidade em Deus. É um convite para acreditar que, mesmo com poucos recursos, podemos realizar grandes feitos, desde que o Senhor esteja conosco. Capítulo 8 – Encerramento e chamado à ação. Se você chegou até aqui, agora sabe que a história de Gideão não é apenas sobre uma batalha antiga, mas sobre uma realidade atual. É sobre você, sobre mim, sobre todos que enfrentam batalhas maiores do que sua própria força. A grande lição é esta: Deus não precisa de muitos para agir. Ele precisa apenas de alguém disposto a confiar. Gideão venceu milhares com apenas 300, porque não estava sozinho. E você? Qual batalha precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e, se ainda não é inscrito, junte-se a nós neste canal. Aqui revelamos segredos ocultos da Bíblia que transformam vidas.